Nós paramos aqui nessa parte de introdução mesmo, né, do sistema linear propriamente dito. Na semana passada a gente trabalhou só com as equações lineares e agora nós vamos resolver mesmo o sistema. E como eu disse, a gente vai resolver o sistema de três maneiras. Vamos fazer a maneira por substituição, por adição e graficamente, para vocês entenderem como que a gente avalia uma resolução envolvendo variáveis, né? É claro que o sistema 2 por 2 ele é uma atividade que vocês já desenvolveram no ensino fundamental, mas hoje a gente vai começar a expandir um pouco mais essa análise, colocando mais uma variável e, eventualmente, mais uma equação. Então, vamos lá. Tina passeava pelo calçadão da praia quando avistou um quiosque que vendia sanduíches e água de coco. Temos aqui um sistema linear 2 por 2. Ele apresenta aqui o problema, né? Você tem 3 águas de coco com mais 2 sanduíches. Você vai pagar R$ 30. E uma outra situação é que você tem 2 águas de coco com mais um sanduíche. Você vai pagar R$ 17. Então, a ideia é que a gente consiga descobrir quanto que é o valor de uma água de coco e de um sanduíche. Então, nós vamos equacionar isso daí. Então, água de coco, nós vamos estar chamando de x, sanduíche, nós vamos estar chamando de y. Então, se você tem 3 águas de coco, vamos chamar assim, 3x. E eu desabilitei a borracha chata dessa vez, que ela me atrapalhava. Então, 3 águas de coco, então você vai ter aqui 3x, com mais 2 sanduíches, você vai ter 2y. Isso é igual a 30, né? 3x mais 2y igual a 30. Ao mesmo tempo, você vai ter 2 águas de coco, então 2x, com mais um sanduíche, então 2x, está aqui mais embaixo, com mais um y, isso é igual a 17. Então, isso aqui é o nosso objeto de trabalho por hoje. E aí, nós temos que buscar mecanismos, né, de resolver esse sistema. Então, assim, 3x mais 2y igual a 30 e 2x mais 1y igual a 17. Então, o primeiro método que nós vamos usar vai ser o da substituição. Pronto, vamos usar o método da substituição. Então, no método da substituição, o que é que acontece? Você vai eleger uma das variáveis para isolar no primeiro membro. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e eleger essa variável y para isolar no primeiro membro. E o que não tiver ligado a essa variável, você coloca no segundo membro. Então, aqui você teria que um y, que dessa vez eu vou chamar só de y, vai ser 17 menos 2x. E aí, o que é que você vai fazer? Esse valor de y que você isolou na segunda equação, você vai jogar aqui dentro do valor de y da primeira equação. Então, você vai ter aqui 3x mais 2 vezes o valor de y que você estabeleceu aqui, isolado, 17 menos 2x, isso é igual a 30. Daí esse 2 vai multiplicar aqui o 17 e vai multiplicar aqui o 2x. Então você vai ficar com 3x, 2 vezes 17 é 34, menos 4x, isso é igual a 30. 3x menos 4x, menos x. Isso é igual a 30. O 34 positivo vem para cá negativo. E essa diferença dá menos 4. Se menos x é igual a menos 4, multiplicando ambos os termos por menos 1, x é igual a 4. E aí você já encontrou um valor aqui para x. Em seguida, você vai pegar agora esse valor que você encontrou para x e vai substituir aqui no x da equação que você isolou. É claro que você poderia ter escolhido qualquer uma das duas para substituir. Mas essa que está isolada ela é interessante porque ela já está pronta para dizer o valor de y. Então, substituindo, você vai ter que y é 17 menos 2 vezes 4. Y vai ser igual a 17 menos 8,
17 menos 8, acho que é 9, né? E daí, esse é o valor de y. Então, de posse desses resultados, né, você descobriu que x vale 4, y vale 9. Então, você pode estabelecer o seu conjunto solução, né? Você responde assim, ó, solução é o par ordenado. Aí você diz na ordem, né? X e Y. Então, você vai ter aqui 4 e 9. Então, o que é que significa 4 e 9? Significa que eu tenho aqui um valor para x 4 e um valor para y 9, que se eu substituir nas equações, sempre tem que dar certo. Então, vamos testar, por exemplo, aqui na primeira. Você tem que 3 vezes 4, que é o valor de x, mais 2 vezes 9. Isso aqui vai ser 12, mais 2 vezes 9, 18, que é igual a 30. Percebe que bateu, né? Mas assim, você só pode garantir que está certo se der certo nas duas, né? Então vamos testar agora na segunda. 2 vezes 4 mais 1 vezes 9. Isso aqui vai ser 8 mais 9. E 9 mais 8 é 17. Veja aqui, ó, bateu também. Então, a solução x igual a 4, y igual a 9, satisfaz a resolução do sistema. Então, vamos lembrar do início de tudo. O início de tudo era isso aqui. A água de coco era x, né? A água de coco representa o valor de x, sanduíche representa o valor de y. Se x deu igual a 4 e y deu igual a 9, isso quer dizer que uma água de coco custa R$ 4 e um sanduíche custa R$ 9. Então, assim você resolveu pelo método da substituição, ok? Que foi o método 1 aqui em questão, a resolução desse problema. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora resolver esse problema mais uma vez, e agora nós vamos usar o método da adição. Então, vamos repetir aqui. 3x mais 2y igual a 30, primeira equação, e 2x mais 1y, 2x mais 1y igual a 17. Estou representando o mesmo sistema, tá? E agora nós vamos usar o segundo método, que é o método da adição, ok? Então, no método da adição, qual é o procedimento que você vai executar? O procedimento do método da adição ele consiste em você eliminar uma dessas variáveis quando você soma as duas. Por exemplo, se eu tentar somar as duas agora, não vai rolar, não é? Porque 3x mais 2x é 5x, 2y mais 1y é 3y. Então, percebe, não desapareceu nenhuma equação. Então, não dá para tu somar agora, né? É necessário que quando você some, alguma variável desapareça. Então, por exemplo, de repente, se eu multiplicar a segunda por menos 1, se eu multiplicar a segunda por menos 1, vamos ver o que é que acontece. Vou ter a primeira equação normal, né, que eu não mexi com ela, igual a 30. E olha como vai ficar a segunda. Vai ficar tudo multiplicado por menos 1. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2x, mais por menos dá menos. Menos 1 vezes 1y dá menos 1y, igual a menos 1 vezes 17, que é menos 17. Então, assim, não foi uma boa escolha também, porque quando eu fizer aqui a soma, né? 3 menos 2 fica x, 2 menos 1 fica y, e 30 menos 17 é 13. Então, assim, cadê a variável que desapareceu? Né? Não tem essa variável. Então, esse caminho que você usou aqui não ficou legal. Isso quer dizer que multiplicar por menos 1 não foi uma ideia legal. Então, assim, como é que eu
como é que eu analiso qual é o elemento que eu tenho que multiplicar? Eu escolho, por exemplo, qualquer uma das variáveis dessa de cima e percebo que se tem um mais 2 em cima, por exemplo, é interessante que embaixo você tenha um menos 2. Então, se você tem um mais 2 em cima, é interessante que embaixo você tenha um menos 2. Então, esse é o segredo. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por menos 2. Então, eu vou pegar esse menos 2 multiplicar por 2x, o mais 1 multiplicar por menos 2 e o 17 multiplicar por menos 2. Então, vamos ver como é que vai ficar agora. Então, 3x mais 2y é igual a 30. Eu vou repetir. E pegando menos 2 e multiplicando pelos 3, vai ficar menos 4x menos 2y igual a menos, o dobro de 17 é 34. Aí agora sim, você pode agora passar aqui o traço, né? Vou fazer assim porque a reta não fica muito bonita não. E agora vamos somar. Então, 3 com menos 4 dá menos x. Ó, qual era o meu objetivo? Matar o y, né? Então, 2 menos 2 é 0y, né? 0y não precisa mais escrever. Então, fica menos x igual a 30 menos 34, que é menos 4. Logo, x igual a 4. Percebe que deu a mesma coisa, né? Como x é igual a 4, você agora vai escolher qualquer uma das duas equações para substituir. Dessa vez eu vou escolher na de cima, tá? Vou substituir esse valor 4. Então, vai ficar, no lugar de x, você coloca 4, né? Então, fica 3 vezes 4 mais 2y igual a 30. 3 vezes 4 é 12, mais 2y igual a 30. O 12 vai passar para o segundo membro negativo. 30 menos 12 dá 18. E y vai ser igual a 18 dividido por 2, y igual a 9. Deixa eu só ajeitar bem aqui. Vou botar aqui na posição correta. Pronto. Então, y igual a 9 representa aí a nossa solução. Então, mais uma vez, você encontrou que a solução desse sistema vai ser o par ordenado 4 e 9. Legal? Da mesma forma. E com isso, você tem já duas maneiras para resolver a questão. Beleza? Vamos agora para a terceira maneira, né? Terceira e última maneira. Então, vamos escrever aqui de novo a equação. Então, vamos ficar assim. 3x mais 2y igual a 30. E 2x mais y igual a 17. Essa é a nossa equação. E dessa vez eu vou resolver de forma gráfica. Tá? Resolver de forma gráfica não é uma maneira assim muito adequada, né? Mas é importante que vocês compreendam qual é o resultado. Então, por exemplo, se eu perguntasse agora para vocês o que é que significa 4 e 9, vocês sabem dizer com certeza porque vocês têm ideia que esse valor de x aqui representa a água de coco. Então, você vai dizer que a água de coco custa R$4, uma água de coco, e o valor de y é igual a 9. Então, isso representa um sanduíche. Então, você vai dizer que o sanduíche custa R$9. Mas, graficamente, o que é que significa 4 e 9? Né? Esse é que é o problema. Você visualizar essa informação de forma gráfica é que é interessante. Então, assim, eu vou abrir aqui o GeoGebra para vocês. Ok, GeoGebra. Então, como é que você analisa a expressão de forma gráfica, né? Como é que você faz a análise do gráfico dessa equação? Primeiro, você tem que saber construir o gráfico, né?
E aí, para construir o gráfico, você pode separadamente, olhando para essas expressões, pensar em valores que dê certo. Então, por exemplo, vamos olhar aqui para essa de cima. Olha aqui para essa de cima. Você tem que pensar em um valor que tu substitui para x e um valor que tu substitui para y, que multiplicando x por 3 e multiplicando x por 2 e somando, dê 30. É claro, se você disser 4 e 9, né, você meio que já sabe por quê. Mas vamos pensar em dois valores aí que se eu substituir dá certo. Bora lá, ver se vocês conseguem ver aí. Pensa no zero. O zero sempre é um número legal de trabalhar. Mas dependendo do que você coloca, pode ser que fique muito grande lá no gráfico para fazer. Sei lá, vamos pensar aí x igual a 6. Se x for igual a 6, fica 3 vezes 6. 3 vezes 6 é 18. E 18, para dar 30, falta 12. Não é isso? 18 para dar 30, falta 12. Como aqui tem um 2, agora multiplicar por 6 também. Será que vai dar certo? 3 vezes 6 é 18. 2 vezes 6 é 12. E 18 mais 12 é 30. Aí tu, opa, legal, já achei aqui um valorzinho de x bacana e um valorzinho de y bacana, em que o resultado dá 30. Mas aí eu tenho que pensar em outro, porque eu preciso de 2 pontos para fazer essa brincadeira com o gráfico. Então, vamos pensar em outro par ordenado aí. Sei lá, vamos pensar no 8. No lugar de x, vamos botar 8. 3 vezes 8 é 24. 24 para 30 está faltando 6. Como eu vou multiplicar por 2, o x só pode ser 3. Sacou? Vamos provar que dá certo. 3 vezes 8 é 24. 2 vezes 3 é 6. E 24 mais 6 é 30. Então, você acabou de descobrir um par ordenado, que é 6 e 6, que você vai jogar no GeoGebra, e outro par ordenado, que é 8 e 3, que você também vai jogar no GeoGebra. E aí, com isso, você vai encontrar o gráfico, que eu vou chamar de G1. Você vai encontrar o gráfico dessa primeira equação. Então, nós agora vamos lá para o GeoGebra e eu vou pingar esses pontos 6 e 6. Aqui, ó, vou escolher a opção ponto. Então, para x, 6, para y, 6. Então, você vai pingar aqui o ponto A. E o outro ponto que eu descobri que dava certo é o 8 e 3. Então, para x, 8, y, 3. 8 e 3 está aqui, ó, x igual a 8, x igual a 8, y igual a 3. Então, é mais ou menos aqui. Certinho? E aí agora nós vamos fazer uma reta, porque o nosso objetivo todo era esse. Então, se você tem dois pontos distintos, você tem uma reta. Então, clica aqui em A e clica aqui em B. Ok? Então, esse é o seu gráfico 1. É o gráfico da primeira equação. E qualquer par ordenado que tiver em cima dessa reta pertence a essa equação. Mas entenda que você está trabalhando com um sistema. Você não está gerando só uma reta. Você gerou uma reta para a primeira equação. Você tem que gerar duas retas. E agora eu vou analisar a segunda equação. A segunda equação, ela aparenta estar um pouco mais fácil, né? Então, vamos lá. De novo, vamos fazer o mesmo exercício, né? Vamos tentar descobrir dois números que, se tu substituir, olhando agora para a segunda equação, se tu substituir no lugar de x, multiplicando por 2 e somando com y, dê 17. Por exemplo, eu posso dizer que x é 7, né? Vamos lá. Posso dizer que x é 7. 2 vezes 7 é 14. 14 para chegar a 17, falta 3. Morreu, né? Então, 14 mais 3 é igual a 17. Logo, eu já tenho aqui um primeiro valor para x e um segundo valor para y. Eu já tenho uma coordenada que é 7 e 3. Vamos pensar em outra. 2 vezes 5, por exemplo.
2 vezes 5, 10. Para 17, 7. Então, 10 mais 7 também é 17. Logo, x e 3 satisfazem essa segunda equação, elas representam um par ordenado, assim como 5 e 7 também. Então, você agora tem condições de fazer o seu G2, o seu segundo gráfico. Então, fazendo o segundo gráfico, vamos marcar o ponto 7 e 3 lá no GeoGebra, sem mexer. Vamos marcar 7 e 3, está aqui, ó, 7 e 3. E o segundo ponto, 5 e 7. 5 e 7, tá por aqui assim. Legal? E aí vamos fazer de novo a nossa reta. Então, tá aqui a nossa reta. Ixi, Maria, essa reta não ficou bonita não, né? Mas assim, vocês concordam que essas duas retas, dificilmente elas vão se encontrar nessa região aqui. Porque eu estou percebendo que à medida que eu estou me movimentando aqui com o mouse, a distância entre elas está aumentando. Na realidade, eu tenho que olhar para onde elas estão indo se encontrar. Então, olha que ponto interessante. Ó. É um ponto em que elas se encontram. Vamos marcar esse ponto. Ele é o ponto de interseção. Então, vou clicar numa reta e vou clicar na outra reta. Aí ele vai me dizer onde elas se encontram. Olha aí, ó. Elas se encontram no ponto E. E adivinha quais são as coordenadas do ponto E? Dá uma olhadinha aqui do lado. Ó. Coordenadas do ponto E. 4 e 9. Justamente, olha aqui, ó. Justamente o valor de x, que é 4, e o valor de y, que é 9, que representam as coordenadas da solução. Então, graficamente, eu observei que quando eu fiz essa brincadeira de descobrir valores, eu percebi que no meu gráfico as retas se encontram, ou seja, se intersectam, nos pontos de coordenadas 4 e 9. Isso quer dizer que a solução é igual a 4 e 9. Positivo? Então, esse é o método gráfico, né? Mas vocês concordam que ele é um método um pouco mais trabalhoso, mas é interessante que vocês saibam o que significa essa interseção. Dito isso, a página 100 já está completamente explicada, né? Nós fizemos aí o método da substituição. A página 101, que trata do método gráfico, né? Nós também fizemos essa classificação, mas eu queria chamar a atenção para vocês em alguns nomes que a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Então, dá uma olhada nesse nome aqui. Ó. Sistema possível e determinado. É o SPD. Então, essa solução que nós acabamos de fazer, o que é que acontece? Ela gerou um gráfico em que as retas se cruzam, ok? Então, assim, quando as retas se cruzam, significa que você tem uma única solução. E aí a gente chama isso de sistema SPD. Já nesse outro exemplo, olha o que é que acontece. Ó. Nesse outro exemplo, x menos 2y igual a 5, 2x menos 4y igual a 7, olha o que é que acontece graficamente. Ó. Graficamente, se eu tentasse fazer, eu ia encontrar duas retas paralelas. Ora, se para dar a resposta de uma solução única, eu preciso que as retas se cruzem, e nesse caso as retas não estão se cruzando. Então, qual é a solução? A solução só pode ser vazio, né? Então, eu vou pegar esse sistema e vou resolver para vocês. Vamos lá. X menos 2y igual a 5. Vamos escrever ele aqui. X menos 2y igual a 5. E 2x menos 4y é igual a 7. O nosso objetivo é resolver agora esse segundo sistema. Como vocês agora têm diversas maneiras de resolver, né? Fica a critério de cada um. Mas eu, por exemplo, vou resolver pelo método da adição. Vou multiplicar de cima por menos 2.
porque eu tenho planos de cancelar o x, tá? Eu não estou nem olhando para o y. Meus planos aqui é cancelar o x. Então, vai ficar pegando a primeira e multiplicando toda por menos 2. Menos 2x, menos por menos dá mais, 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes 5, 10. E vou repetir a de baixo. 2x menos 4y igual a 7. E aí, como eu estou usando o método da adição, eu agora vou somar, né? Então, vamos somar isso aqui. Deixa eu usar a régua. O pessoal gosta de usar a régua aqui. Legal? A gente passou um tempão para descobrir como é que usava essa régua. Ninguém estava conseguindo fazer ela girar, né, massa? Então, nós vamos somar aqui esses elementos, né? E aí, o que é que tu percebe? Tu percebe que menos 2 com mais 2 vai embora. Opa, legal, era o que eu queria. Consegui exatamente o que eu queria. Apareceu aqui um 0x. Ou, simplesmente, não precisa botar nada. A questão é que, se tu olhar para o y, ele também vai embora. Então, fica mais 0y. Caramba, que louco, né? E menos 10 com mais 7 é menos 3. Bom, 0x é a mesma coisa que 0. 0y é a mesma coisa que 0. Se eu somar 0 mais 0, continua 0. Então, eu posso dizer que isso aqui é 0k, eu inventei aqui uma outra letra, é igual a menos 3. Então, reflitam comigo. Qual é o valor que eu substituo no valor de k, que eu multiplico por 0, que eu vou encontrar menos 3? Esse valor existe? Qual é o número que, se eu multiplicar por 0, dá menos 3? Sim ou não existe? Não existe, né? Vocês são conscientes que, se eu pegar 0 e multiplicar por qualquer coisa, sempre vai dar 0. Conclusão: não existe essa resposta. Qual é o número que é multiplicado por 0 dá menos 3? Não existe. Então, olha a maneira feia de dizer isso. Não existe xy pertencente aos reais. Tá? Então, eu não vou conseguir encontrar essa resposta. Ou, como é muito mais simples, é só você dizer que a solução é igual a vazio. Tá? Porque eu estava esperando encontrar as variáveis x e y, mas a questão me conduziu ao encaminhamento em que isso não é possível. Então, quando isso acontece, significa que você está lidando com o sistema SI, tá? Que é um sistema impossível. Então, esse sistema aqui, ele é impossível, ok? Porque você não consegue descobrir as variáveis desejadas. Diferente, por exemplo, desse sistema aqui que foi colocado, que foi o maior objeto da nossa aula de hoje, que você encontrou todo bonitinho uma solução 4 e 9. Isso aqui é o que a gente chama de SPD, tá? É um sistema que ele é possível e determinado. Então, é o segundo caso. E daí, se eu tentasse fazer o gráfico, né, do sistema impossível, olha o que aqui ia acontecer. Você ia ter duas retas, né, que na realidade elas nunca iam se cruzar. Então, nesse caso, ó, o sistema é impossível, a solução é vazio e ele é dito SI. Ok? Sistema impossível. Então, são dois casos. Aí agora vamos para o terceiro e último caso. No terceiro e último caso, eu tenho o sistema x mais y igual a 1 e 2x mais 2y igual a 2. Ele já está adiantando aqui a resolução, mas eu vou fazer para vocês. Mas olha a diferença desse. Ó. O x vai dar zero, o y vai dar zero e o termo independente também vai dar zero. Então, você já tem que ter uma outra reflexão. E nós vamos resolver aqui do lado. Então, vamos armar aqui. Então, fica x mais y igual a 1 e 2x mais 2y igual a 2. Então, esse é o nosso sistema de trabalho. Oh, rapaz, me atrapalhou aqui essa resolução. Eu tenho um caderno infinito, aí eu acabei caindo em cima de onde eu não deveria. Bom, mas dá para fazer.
Então, vamos multiplicar aqui a primeira por menos 2. Então, vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 2 e 2x mais 2y igual a 2. E aí nós vamos somar tudo. Vou botar a réguazinha aqui de novo. Ah, ela é esperta, ó. Ela lembrou que era 0 grau que eu queria. Pronto, tá aí. E aí nós agora vamos somar. Quando tu somar, ó, x vai embora. 0x. Mais, opa, de novo, y foi embora. 0y. Só que agora, 2 menos 2 é 0. Ou seja, 0x mais 0y igual a 0. Fazendo aquela estratégia, eu vou somar aqui o primeiro membro, né? Então fica 0k, estou inventando uma outra letra igual a 0. Diferente do caso anterior, qual é o número que se eu multiplicar por 0 é igual a 0? Qualquer número. Porque assim, se eu pegar 0 vezes 3, isso aqui é 0. Se eu pegar 0 vezes π, olha aí, sacaneando com vocês, ó, também é 0. E se tu continuar fazendo isso, sempre vai dar certo. Ou seja, você consegue dizer a resposta? Sim. Ela é única? Não. Então, nesse caso, a gente diz que o sistema ele é possível, porque você consegue dizer várias respostas, mas ele é indeterminado. Então, é o que a gente chama de SPI, tá? E daí, como é que fica o gráfico dele? Deixa eu ver se ele mostrou. Olha aqui, ó. Olha o gráfico dele aqui, ó. Quando vocês olham para essa região, quando vocês olham aqui para essa região, você diz assim, professor, só estou vendo um gráfico. Aqui, ó. Você olha aqui para essa região. Você está vendo um gráfico, mas na realidade aqui tem dois gráficos. O problema é que uma equação é exatamente igual à outra. Eu não sei se vocês perceberam, mas uma equação, aqui, ó, essa equação aqui de cima, ela é exatamente igual a essa aqui de baixo. Você diz, não, não é, porque a de cima é toda negativa e a de baixo é toda positiva. Mas vem cá, experimenta pegar a de cima e multiplicar por menos 1. Vai ficar tudo positivo, igual a de baixo. Então é justamente por isso que você, na hora que isso acontece, você já entende que o sistema é SPI, porque as duas equações vão ser exatamente iguais. E graficamente, isso quer dizer que uma vai ficar exatamente em cima da outra, né? E aí você não tem condições de ver dois gráficos, né? Você vai ver um gráfico em cima do outro. Justamente por isso que você tem infinitas possibilidades. Então tá aí. Resumindo, esse quadrinho é importante, ó. Então, em um sistema linear, ou ele tem solução, e aí ele é possível, ou ele não tem solução, aí ele é impossível. Se ele tem solução, ele pode ser possível e determinado, que é quando você tem uma única solução e graficamente as retas se cruzam, ou ele é possível, mas ele é indeterminado. Você tem infinitas soluções e as retas são coincidentes. Ela vai estar uma sobre a outra. Ok. Com relação ao sistema linear M por N, aí assim, eu queria que vocês entendessem que o segundo ano do ensino médio de vocês está começando agora. Porque olha para cá, ó, M por N. M vai estar representando o número de equações. Olha aqui, ó, número de equações. E N representando o número de incógnitas. Então, até então, a gente estava mexendo com um negócio 2 por 2. Ele tinha duas equações e tinha duas variáveis. Mas se tu der uma olhadinha aqui para esses exemplos, ó, tu já começa a achar estranho, né? Porque aqui você tem um sistema 3 por 3. Ele tem três equações e três variáveis. Nesse segundo, você tem duas equações e quatro variáveis. Então, você tem um sistema 2 por 4. Já aqui, você tem quatro equações e... Cuidado, ó, não diga 2, né? Eu estou vendo a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Então, aqui é um sistema 4 por 4. Eu estou vendo quatro equações e quatro variáveis. E aí fica aquela pergunta, eita, e agora, né? Como é que eu resolvo um negócio desse? Porque até então eu só sabia resolver um 2 por 2. A resposta é muito simples.
você resolve da mesma maneira que você resolvia os outros elementos. No nosso próximo encontro, a gente vai aprender a resolver por escalonamento. Mas hoje eu vou resolver pelo método mais simples possível, que é o método da substituição. Tá? E com o método da substituição, você resolve qualquer um. Então, vamos ver, por exemplo, esse sistema que ele coloca. Ele coloca aqui um sistema. Vamos olhar para esse aqui. Ó. Ele coloca aqui esse sistema e pede para você resolver. Então, vamos escrever ele aqui do lado. X mais y igual a 5. X menos y igual a 3. E menos 6x mais 10y igual a menos 14. Então, nosso objetivo é resolver isso aqui. Aí, assim, caramba, né? Tem 3 agora. O que eu faço, né? Então, qual é a minha dica? Minha dica é que você, nesse momento, finja, por exemplo, que a de baixo não existe. Porque a última, vocês estão vendo que ela está um pouco mais chatinha, né? Então, você não precisa olhar para ela. Vamos olhar só para as duas de cima? Se tu olhar só para as duas de cima, vou colocar mais para cá. Se tu olhar só para as duas de cima, fica x mais y igual a 5, x menos y igual a 3. Então, vamos olhar só para ela. Vou fazer a soma direto. Tá? Vou somar aqui direto. Então, porque já está no ponto, né? X mais x é 2x, y menos y vai embora, e 5 mais 3 é igual a 8. Se 2x é igual a 8, x é igual a 4. Isso já é uma informação interessante, né? E aí você vai escolher, por exemplo, a primeira para substituir o x igual a 4. Então fica 4 mais y igual a 5, logo y é igual a 1. Então, você tem quase certeza que esse x é igual a 4 e esse y é igual a 1. Você já está quase afirmando isso. O problema é que existe ainda uma terceira equação que você meio que fingiu que ela não existia lá no início. Então, para a gente provar que realmente x é igual a 4 e y é igual a 1, é necessário que você substitua esses valores na terceira. E eu estou esperando que dê menos 14. Então, vamos lá. Menos 6 vezes x, que é 4, mais 10 vezes y, que é igual a 1. Eu não vou nem dizer que é igual a menos 14, eu vou carregar isso. Menos 6 vezes 4 é 24, 10 vezes 1 é 10. E menos 24 com mais 10 é menos 14. Logo, verdadeiro, porque bateu com menos 14. Sendo assim, a solução desse meu sistema, eu agora posso afirmar que é 4 e 1. Aí você fala assim, cara, é a mesma coisa que eu acabei de fazer, né, lá no início da aula. E é justamente, então, assim, o método da substituição ele é muito bacana porque ele funciona sempre. Mas em alguns momentos você vai ter que usar também da esperteza, né? Então tá resolvido. Beleza, vamos para esse outro aqui, ó. X mais y mais z igual a 10, x menos y mais z igual a 4 e x menos y menos z igual a 0. Então, ele, por exemplo, ele está pedindo, ele está informando, né? Eu vou seguir essa orientação dele aqui do início. Ele está informando que esse trio, ele é solução. Se ele é um trio ordenado, é porque x é 5, y é 3 e z é 2. Vamos provar isso. Né? Então, na primeira, x mais y mais z. Substituindo, x é 5, y é 3, z é 2. Somando tudo isso vai dar 10. Bateu. Na segunda, x menos y mais z. Então, vamos lá. 5 menos 3 mais 2. 5 menos 3 é 2, 2 mais 2 é 4. Ó, bateu. E vamos ver agora a última, né? X
menos y menos z vai ficar 5 menos 3 menos 2. 5 menos 3 é 2, 2 menos 2 é 0. Opa, bateu também. Então, observa que eu não resolvi o sistema, tá? Observa que eu peguei uma solução qualquer que ele disse que dava certo e substituí. Mas se pergunte, bem, e se eu não soubesse, aí é que tá, e se eu não soubesse que era 5, 3 e 2? Como é que eu chegaria a esse valor em um sistema maior, né? Porque aqui é um 3 por 3, né? Ele tem 3 equações e 3 variáveis. Então, esse vai ser nossa missão aqui de agora. Então, vamos lá. X mais y mais z igual a 10. X menos y mais z. Acho que é 7, né? Quanto é? 4, né? Nossa, andou foi longe. 4. E x menos y menos z igual a 0. Tá aí, o grandão, né? Aí você fica meio assustado, né? Porque você percebe que se você escolher só duas, ainda assim você vai ter 3 variáveis. Aí você fica assim, nossa, que droga, né? Mas qual é a dica? Usa o método da substituição. Não foi o que eu te falei que sempre dava certo? Então, eu vou eleger a terceira equação como a minha equação de trabalho, porque quais são meus planos aqui? Meus planos é pegar essa variável x, mantê-la no primeiro membro e jogar tudo para o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó, x igual a y mais z. Então, você isolou o x da terceira. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse x que vale y mais z, que você isolou da terceira, e vai substituir no x da primeira e no x da segunda. E aí, vamos ver o que é que acontece, né? Então, fazendo a primeira substituição, fazendo aqui na primeira equação, onde tem x, eu vou colocar y mais z. Então, fica y mais z. Aí continua, tá? Continua o que está aqui. Mais y mais z igual a 10. Y mais y dá 2y. Z mais z, 2z. Isso é igual a 10. Se você quiser facilitar um pouco sua vida, divida por 2. Divida tudo por 2. Ou dá para dividir tudo ou não faça. Então, o que é que sobra? Y mais z igual a 5. Não ajudou muito, né? Mas deixa ela aí dormindo. Ela vai servir para alguma coisa. E aí vamos agora fazer a mesma coisa na segunda. Então, eu vou substituir agora nessa segunda. No lugar de x, não esqueça, você vai colocar y mais z. Então, y mais z, aí continua. Menos y mais z igual a 4. Aí, olha que legal, o y já foi embora. Aí você pode dar pulos de alegria, né? Porque era ele que estava te incomodando, né? Era alguma das variáveis que estava te incomodando. Como uma já foi para o espaço, o que é que sobrou? Sobrou que 2z é igual a 4 e z é igual a 2. Olha aí, você já começou a resolver a questão, tá? Você já descobriu uma das variáveis. Como você já descobriu uma das variáveis, agora desandou, né? Eu agora vou pegar essa daqui que ela estava dormindo. Lembra que ela estava dormindo, né? Mas agora eu vou acordá-la. Porque dentro dela, eu já sei que esse valor de z, olha aqui, ó, tá aqui. O valor de z é 2. Então, vamos substituir dentro dela. Então, fica que y mais z, que é 2, é igual a 5. Logo, y é igual a 3. Aí, como eu disse, começou, né? Você já achou o z que é 2, já achou o y que é 3, só está faltando você descobrir o x. Mas olha para cá. Você não já disse que x é y mais z? Bom, se x é y mais z, y é 3 e z é 2, eu só posso, então, supor que x vai ser 3 mais 2. Logo, x é igual a 5. E daí, morreu Inês. Você tem o seu trio ordenado.
Daí, para dar a resposta, né, você identifica que isso é um trio ordenado. Então, a solução vai ser representada por três termos na ordem: x, que é 5, y, que é 3, e z, que é 2. Então, essa é a solução do sistema: 5, 3 e 2. E você pode, pegando os conceitos anteriormente dados, né, dizer que esse sistema ele é SPD. Ele é um sistema possível e determinado, porque eu só consegui encontrar uma única resposta. Foi o 5, 3 e 2. Legal? E na nossa aula da próxima semana, nós vamos falar sobre escalonamento, que são os sistemas escalonados.